Bem, eu fiz os mantras de introdução e eu não percebi que eu caí da sala porque, como eu estava com os olhos fechados e eu estava focado no mantra, quando eu abri os olhos, eu estava fora da galáxia. Mas, enfim, vamos lá. David, eu vou pedir só para você, por favor, uma vez mais, fazer a tradução do mantra, por favor. Olá. Eu estou na sala? Sim. David, eu vou pedir para você, uma vez mais, por favor, fazer a tradução do mantra, por gentileza. Certo. No milênio dos rishis, a personalidade de Deus assumiu a terceira expansão dotada de poder, sob a forma de Devashinarada, que é um grande sábio entre os semideuses. Ele coligiu exposições dos Vedas que tratam do serviço devocional e que inspiram ação não fruitiva. Muito bem. Olha só, essa descrição, nós estamos acompanhando toda o desenrolar dessa primeira fase do Srimad Bhagavatam. O Srimad Bhagavatam é conhecido como Purana, ou Mahapurana, Bhagavata Purana, Mahapurana, que significa que o Srimad Bhagavatam é a reunião, tá? É o compêndio, é uma coletânea de vários eventos e histórias que foram transmitidas de geração em geração, sendo preservado pelos rishis, que são os sábios védicos, até o presente momento. Recentemente, na história, por volta de 4 a 5 mil anos atrás, todo esse conhecimento foi editado, ele era preservado na sua tradição oral, mas com o advento da Kali Yuga, numa era em que as pessoas têm uma memória um pouco reduzida devido às ansiedades, então fica comprometida a qualidade do processo intelectual, o que acontece é que elas ficam com memória curta. Então, preservar conhecimentos delicados numa memória curta é arriscado. Então, os sábios decidiram fazer registros editados desses conhecimentos. Na verdade, quando eles foram escritos, já havia a escrita já era conhecida na Terra, tá? Entre os seres humanos. Entretanto, os sábios mantinham o conhecimento preservado, porque ele não era de acesso ao grande público. Apenas aqueles que eram considerados eruditos ou rishis tinham acesso ao compêndio do conhecimento. E eles ficavam responsáveis de ensinar a população a como se comportar de acordo com o conhecimento. Mas observou-se que os alunos, os descendentes, não tinham tanta aptidão para registrar os conhecimentos como eram os anteriores a eles. Portanto, viu-se a necessidade de produzir um compêndio dos conhecimentos, e esse compêndio de conhecimentos é o que nós conhecemos como Vedas, São um compêndio de livros que nós conhecemos como Vedas. Dentre os Vedas, tem uma parte que é conhecido como a Puranas, E existe o Bhavishya Purana, Vishnu Purana, Ganesha Purana, e tem também o Bhagavata Purana. Bhagavan é o Supremo, e Bhagavata são aqueles que amam o Supremo, que são os adoradores do Senhor, os apreciadores do Senhor, os pensadores do Senhor Supremo. Bhagavata Purana. Então, o Bhagavata Purana, também conhecido como Srimad Bhagavatam. Srimad é um título de reverências, Srimad, que significa honorável, belíssimo, pessoa grandiosa, respeitável, adorável. Srimad significa o adorável. Bhagavatam, descrições acerca do Senhor Supremo.
Então, Srimad Bhagavatam significa a adorável descrição acerca do Senhor Supremo, ou as adoráveis descrições acerca do Senhor Supremo. E essas adoráveis descrições acerca do Senhor Supremo também envolve, evidentemente, a epopeia que está relacionada com aqueles que amam o Senhor Supremo, né? O Senhor, quando nós falamos Deus, nós estamos mencionando um princípio coletivo. Deus nunca é um ser meramente individual. Ele é um indivíduo, mas ele é coletivo, porque ele está sempre cercado dos seus associados pessoais, dos seus séquitos pessoais, seus amigos pessoais. Então, é sempre um princípio coletivo, muito embora ele também seja uma pessoa individualizada. E o Srimad Bhagavatam, ele vai, então, descrever tanto a pessoa suprema como aqueles que estão ligados à pessoa suprema. Tá? As personalidades que são seus representantes ou seus próximos imediatos, que fazem, então, a relação entre as demais entidades vivas e esta pessoa suprema, descrita nessa literatura como Bhagavan Sri Vishnu. Vishnu, que significa aquele que está em toda parte, aquele que pode ser percebido em toda parte, aquele que pode ser reconhecido em toda parte, aquele que pode ser visto em toda parte por aqueles que possuem os olhos untados com unguento, com o unguento, né, com óleo, com o bálsamo do amor puro ao Senhor Supremo. Então, essas personalidades cujo coração está erradicado das ervas daninhas, tais como a inveja, a letargia, a preguiça, a indolência, a maledicência, a procrastinação, a ira, né? Sabe, a ambição maldosa, a maldade, enfim, a malcriação, né? A malcriação. A gente tem aquele dizer, pessoa malcriada, você é malcriado. Então, assim, aqueles cujo coração libertou-se dessa condição de ser um ser malcriado, né? Essa pessoa, então, pode experimentar o êxtase de amar a Deus e, assim, tendo o coração embevecido dessa substância, desse unguento, desse bálsamo que é o amor ao Supremo, podem vê-lo em toda parte e podem descrevê-lo em toda parte. Por isso ele é chamado de Vishnu, aquele que está em toda parte, aquele que pode ser visto em toda parte. Só é preciso ter olhos para ver, mas isso se obtém com conhecimento. O conhecimento permite que a pessoa tenha olhos para ver o Supremo em toda parte. Por isso ele é conhecido como Bhagavan Vishnu, aquele que é visto em toda parte, aquilo que é percebido em toda parte, aquilo que está permeando todos os ambientes da existência. E no início do processo da manifestação desse nosso ovo cósmico, que nós chamamos de mundo material, é como se fosse um filmezinho, né? Então, o filme vai desenrolando, aí vai aparecendo os personagens, e um dos, né, quando está sendo descrito aí, olha, na era dos rishis, né? Lê de novo, David, por favor, só porque está um pouco pequenininho para mim aqui, estou no celular. No milênio dos rishis, a personalidade de Deus assumiu a terceira encarnação dotada de poder, sob a forma de Devashinarada. Ok. Ok? Então, é dito que o verso está dizendo no milênio dos rishis, o que significa, logo no início da criação, no processo inicial da criação, depois, né, que já você tem uma estrutura, uma logística para receber os seres, o Supremo começa então a manifestar os rishis, por isso é chamado o milênio dos rishis. Quem são esses rishis? Rishis, eles são como se fossem transistores, ou como se fossem cartões de memória, tá? Então, o que acontece? O cartão de memória recebe as informações, e aí esse cartão de memória vai, então, transmitir as informações, como pendrive, né? Pendrive. Você coloca todas as informações ali no pendrive, depois você coloca no computador e transfere para o computador. Esses são os rishis, eles são pendrives orgânicos, conscientes, pessoas, né? Nós chamamos eles de sábios. Rishis, Ishas, quer dizer, o Senhor Supremo. E Rishi, que é uma palavra relacionada com aqueles que cantam
aqueles que encantam, aqueles que glorificam o Senhor Supremo, rishis, né? E aí nós temos também expressões como Rig Veda, que significa, né, esses livros entoados por esses sábios, por esses rishis. Então, os rishis, eles são, para uma linguagem aqui no Brasil, seria o equivalente de videntes, né, ou médiums, né? Seria o que aproximaria, algo que se aproximaria, seria isso daí, seria médiums ou videntes, com a diferença de que os rishis podem não apenas ver e descrever a pessoa suprema, como eles também têm o poder de ensinar outras pessoas a descrever e também a ver a pessoa suprema. Os rishis não são médios herméticos, individualizados, que só eles podem ver ou podem falar. Os rishis, eles são uma categoria mais, vamos dizer, assim, mais ampla, mais altruísta, no sentido de que esse dom, ele não é específico de uma pessoa aleatoriamente. Ele é um princípio que pode ser aprendido, apreensível e reproduzido em outra pessoa. Então, é uma ciência que pode ser, vamos dizer, observada por outros observadores. Basta que a pessoa se interesse pelo assunto e se predisponha a adquirir, né, a qualificação necessária que se exige para que a pessoa tenha condições de visualizar a pessoa suprema e também descrevê-la. Esses são os rishis. Tá? E no início dessa criação, manifestação universal, o Senhor Supremo, ele então manifesta, a partir da sua mente, um ser original chamado Brahma. Então, esse ser original, esse arquétipo, né, essa instituição, esse ser original Brahma, ele é, então, dotado da capacidade de criar as formas. Então, dos poros dessa pessoa, assim como, por exemplo, quando você, por exemplo, está andando, você agora sentadinha, se a gente colocasse um equipamento e pudéssemos medir, do seu corpo está evaporando, o seu corpo está evaporando, saem muitos vapores do corpo, né? São poeirinhas de bactérias que morreram, etc. Então, o sol está batendo e sentindo sobre o seu corpo, está quebrando elétrons, então, esses elétrons evaporam. Então, se a gente tivesse uma máquina de registrar, veríamos o seu corpo evaporando. Sabe quando você tem, assim, por exemplo, né, um animal ou uma pessoa no frio e ela fica soltando fumacinha ao redor dela? A gente consegue ver a fumaça, né? Mas, no caso do corpo, em uma condição normal, ele está soltando essas fumacinhas aí, mas numa escala microscópica que a gente não consegue ver. Mas ele está evaporando, nosso corpo evapora. Inclusive, nosso corpo tem muito líquido e os líquidos se evaporam. Então, nosso corpo está o tempo todo evaporando. É uma característica do corpo humano. E os corpos, eles evaporam, né? Assim, por característica. Esse ser Brahma, ele também evapora. Só que da evaporação dos poros desse ser surgem milhares, infinitas formas de vida que são alocadas em diferentes regiões das diferentes galáxias para que essas formas, então, sejam adotadas pelas consciências, pelas entidades vivas, que então assumirão aquelas formas e pensarão: eu sou essa forma e agora deixe-me viver dessa maneira. Como, por exemplo, a árvore, né, a borboleta, o veado, o cavalo, a zebra, o dinossauro, e o ser humano, o primata, o semideus, enfim, todas essas formas existentes, elas são produzidas a partir desse ser inicial, que é Brahma. Ele não fica lá desenhando a forma: vou fazer um cavalinho, agora sim, que fofinho. Agora vou fazer uma transição entre o cavalo e a zebra, vamos colocar aí um rinoceronte, sei lá o quê. Ele não fica assim, tá? Ele simplesmente está em processo de meditação ou mesmo andando, ou seja, o que ele estiver fazendo, do corpo dele vão surgindo essas formas automaticamente, sem que ele precise sentar, metaforizar, elaborar essa conjectura toda. Já surgem naturalmente a partir da configuração do corpo desse ser Brahma, até porque esse ser foi configurado pela própria pessoa suprema para funcionar dessa maneira. Então, ele fica evaporando, e dessas evaporações, né, que surgem, que acontecem no corpo desse ser Brahma, surgem, então, diferentes entidades vivas, e uma delas é conhecida como Narada Rishi,
né? Narada Rishi, que foi mencionado aqui. Então, aí está dizendo que o Senhor Supremo encarnou, né, no caso aí, né, o Senhor Supremo, ele se expande inicialmente na forma desse arquétipo Narada Muni. E aí, esse ser, esse princípio, esse Rishi, tem uma característica particular que ele pode transitar entre mundos, né? Ele tem uma capacidade de dobra espacial, que né, na linguagem científica seria o equivalente de dobras espaciais, que você pode atravessar uma galáxia inteira, que duraria 100 milhões acho que 100 mil anos-luz, parece, né, para atravessar de um ponto a outro, se faz esse trajeto em um segundo, né, na velocidade da mente. Então, esse ser, Narada Muni, ele tem esse poder de fazer dobras espaciais ou de fazer viagens intergalácticas com apenas o movimento da mente. Inclusive, ele pode também entrar na embaixada que é um planeta transcendental, uma embaixada de Deus, é como se fosse um reino de Deus dentro do chamado mundo material. Então, existe um planeta, um ambiente, né, uma região chamado Sweta Dwipa, que é um planeta Vaikunta, um planeta de fora do universo, que fica dentro do universo para funcionar como uma embaixada, para dar assistência aos administradores desses diferentes ovos cósmicos que são espalhados pelo Mahatattva, que é a substância total, que é a criação dos diferentes multiversos, e essa estrutura toda é criada para viabilizar as diferentes formas de vidas nos diferentes universos, não apenas para viabilizar a forma de vida humana. Veja bem, seria bastante inconsistente, eu vou finalizar minha fala aqui, olha, observem só esse raciocínio e veja se procede ou não. Imagina que você vai construir uma casa, tá? Aí você vai construir uma casa com 2 cômodos, sei lá, né, uma garagem, etc. Uma casa normal, uma casa comum. Daí você vai numa empresa e compra 100 milhões de sacos de cimento, 38 milhões de caminhões de areia, sabe? Assim, aquela quantidade absurda de material de construção que daria para construir, sei lá, 100 arranha-céus, e você compra uma quantidade absurda de material de construção apenas para construir uma casinha. Alguém chegaria e diria, olha, meu amigo, vamos deixar quieto? Respira, criatura. Para com isso. Entende? Vamos devagar, diminui aí a potência da sua força, né? Alguém vai querer até te medicar, possivelmente, né? Que é um caso clínico. Então, a gente tem bom senso, a gente tem noção de estrutura. Quando você vai, por exemplo, comer, você coloca um prato, que é o suficiente para você se alimentar. Você não vai e fecha o restaurante, né? Não, fecha as portas, não, agora eu vou almoçar, é tudo meu, vou comer. Porque o seu bom senso diz que você não consegue comer tudo aquilo. Seria um desperdício cozinhar toda aquela quantidade de comida apenas para uma pessoa. Não é assim. Então, semelhantemente, pensar que essa estrutura toda cósmica foi criada apenas para viabilizar a forma de vida humana é muita ingenuidade. Não apenas ingenuidade, mas é também um abuso da inteligência que acusa a pessoa suprema de ser uma pessoa, sei lá, sem noção, né? É uma pessoa sem razão, sem coerência. Por que uma pessoa criaria essa imensidão de espaço apenas para viabilizar a Terra, a forma de vida humana? É muita ingenuidade, né? Por que não dizer, talvez, uma pretensão? É o egocentrismo, na verdade. A criança pensa que os pais existem apenas para dar atenção a ela, ou seja, os pais não têm uma vida pessoal. Eles não existem fora do mundo hermético de uma criança. As crianças são egocêntricas, é natural. Elas acham que os pais existem apenas porque ela existe, não porque eles têm uma existência à parte. Então, de forma semelhante, nós, os humanos homocêntricos, né, teve até uma fase, né, da civilização que foi conhecida como homocentrismo, ou humanitarismo, né, o chamado humanitarismo, que é uma vertente do ateísmo, é basicamente um egocentrismo infantil, prepotente, afirmando que toda essa estrutura tem apenas uma função, criar seres humanos. É muita ingenuidade isso, tá? Então, seria um grande desperdício toda essa criação apenas para criar seres humanos. Seria um grande desperdício
e nós deveríamos, assim, aconselhar o Senhor Supremo a respirar, né, a se acalmar, a diminuir a força da intensidade, porque haveria a necessidade de uma criação tão vasta apenas para um pálido ponto azul no céu, que é a consistência da Terra, né? Então, nós vamos superar essa ingenuidade e entender que essa criação ela é repleta de vida e ela é administrada de maneira inteligente, com coerência e sem essa pretensão caótica que algumas pessoas imaginam, não é? Essa improbidade administrativa da parte do Criador. Tá? Então, isso não está na nossa pauta, não. Tá bem? Então, essas criações vão ser descritas a partir de agora aí da nossa descrição do Srimad Bhagavatam. Tá bem? Muito bem. Obrigado pela atenção. Namastê, Hare Krishna e até a próxima gravação. Tenham todos um bom dia.